Boa tarde, professora Rosália. A senhora me ouve? Acho Sim, que. boa Ah, agora tarde. sim. Ah, então tá bom. Tudo bem, João? Tudo certo. Mais um dia. Mais um dia, acho que o último, né? O último. Acho que o último. Para fechar com chave Mais. de ouro. Amém. Para fechar com chave de ouro. Mais um dia, o último dia. Mais um dia e o último dia, exatamente. Tudo certo? João, ali eu vi que estão, né, a lista dos papers, né? Isso. Eu tenho aqui, a minha proposta é seguir na ordem do menor para o maior. Ali está invertido do maior para o menor, tanto faz. Eu tô com, eu abri os links do YouTube aqui. Uhum. Seguindo a lista que estava lá, o primeiro seria do envelhecimento ativo. O segundo é do Open Strategizing, o terceiro é o Recursos em Ação e o quarto é o Engajamento e Cocriação de Valor. Não tem nenhuma sequência, né? Não. Porque pelo número de apresentação, o 313, eu botei em ordem de número de submissão, né? 313, 784, 821 e o 1394, até porque daí é o último e é o meu. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Eu vou colocar o Recursos em Ação, então, que é o 313, né? Como Primeiro. primeiro. Aí Uhum. o segundo vai ser o envelhecimento ativo. O Isso. terceiro vai ser a influência do engajamento na Uhum. cocriação de valor. E o quarto é o Open Open. Strategizing. Perfect. Belezura? Então tá bom. Beleza. Tá? Daí eu abro, apresento, taranã, faço uma geral. Tá bom. Combinado. Beleza. Bom. Já vou deixar os. Já estão carregando os vídeos aqui. É assim que der Eu ok, já coloco. suponho que todos vão querer passar o vídeo, porque não faz Isso. sentido, né? Apresentar, não consegue apresentar em É. 8 minutos também. O vídeo já foi feito esse exercício, né? É uma das Olá, coisas. Gabriela. Gabriela já está ali também. Opa! Oi, Gabriela. Oi, Tudo bom, pessoal, Gabriela? boa Gabriela, tarde. estou cheia de perguntas para você, só que não. Ah, é verdade. Tá bem, prof. Você olha lá, aquelas que eu já tinha feito, a Gabriela já apresentou, né? É muito É, bom aqui, Gabriela. aham, que legal. É, muito bom. Olá, Felipe também. Oi, oi, boa tarde, tudo bem? Boa Tudo bom, tarde. Felipe? O João acabou de me dizer que você que vai apresentar o nosso trabalho. Eita! Surpresa? É para isso que temos o vídeo. Ah, muito bem. Você só Você só fica vai. aí, só fica aí caso aconteça alguma coisa, né, Felipe? Só se der algum problema, né? Se der ruim, a gente dá um jeito. Aí a Exatamente. gente se vira. Isso. Eu vou ficar gaga na hora da resposta e você vai ter que responder. Mas nessa hora minha internet vai cair. Uhum. Tá com a manutenção agendada bem na hora, né, Felipe? Sim, bah, vai cair bem nessa hora. Pena que a gente não pôde ir no presencial, né, Felipe? Tem um pessoal bom lá falando que estava muito bom. Oh, Tinha umas profs da UFSC, né? Acho que sim, a algum, Ana Paraboni, é, pessoal de finanças. de finanças, né? Aham, Renê foi também. Mas é que a gente não pode ir em todos, né? A gente escolheu ir para as Europa, agora não dá Brasil. para ir para São Paulo. O problema é que os recursos são escassos e não tem dinheiro para conseguir em todos que a gente gostaria, Não, né? nossa. Eu estou aqui A gente gostaria de tentar todos, mas todos é impossível. Não, não tem eu tô como. aqui numa angústia pensando no ano que vem. O ano que vem cada um tá melhor que o outro, E nem acabou desse ano ainda. né? Não, ainda tem o CASE, que é no Rio, né? Primeira Sim. semana de dezembro. Não, o caso eu não mandei nada dessa vez, não mandamos nada. Não, não, não mandamos que não dava mais, né? Não tinha mais fôlego. Não tinha mais fôlego. Não tinha Uhum. mais fôlego e nem artigo para mandar. É ENAMPAD, é SEMEAD, Euran, Euran, Academy, Eagle, meu Bugles. Deus. Vocês mandaram alguma coisa para a Academy esse ano?
Pro Academy, pro Euram, pro Eagles, pro Ampad, pro SEMEAD. Só faltou o CASE que a gente manda sempre. Muito bom. Sim. E estamos preparando do Academy do ano que vem, né? Que vai ser em Filadélfia, né? Não, É? a Academy é Não, em não, Copenhague. calma, perdão. Claro, Filadélfia a gente combinou de encontrar em 27. 25, 26, 26. 25, 26, é. Uhum. 26 a gente vai para o Academy. Já prepara, Felipe, vai dar para ser a tua tese para 26. Ou do pós-doc. Posso... Não, da tese já sai para os artigos para os congressos ano que vem, eu acho, o artigo da tese. Então já começa. O deadline é 10 de janeiro. Ah, não, aí não dá, não. Aí não dá, não. Confia na prof, que eu digo que é pro ano que vem. A gente está com O, tese aí de 2018 sendo apresentada agora. o fôlego atual é para terminar a tese, não dá para fazer artigo agora, não. Não, vai tranquilo, vamos com calma. O fôlego final é para fechar a tese. O sprint final do ano. Calma na aula. Gente, para a Aninha entrar aí no chat, no Zap. Ainda temos mais 3 minutinhos, né? Até todo É, mundo. eu acho que o pessoal deve estar entrando. É, falta o Rodrigo, né? É, e o Aproveitar para perguntar, gente. Thiago. Desculpa a pergunta, mas qual que é a grande concentração de vocês dentro do campo de estratégia? Qual que é o foco? Ou os focos? É estratégia como prática e Open Strategy. Open Strategy, muito bom. Ó, entrou, chegou a Ana. Uhum. Para o Enampad, ano que vem, vai ter os dois track, estratégia como prática social e Open Strategy, estratégia aberta. Vão estar separados, né? Nós separamos em dois tracks. Qual que é a sua, João? Bom, o meu doutorado é específico em empreendedorismo, né? Uhum, Mas eu fico na intersecção entre empreendedorismo e estratégia, né? O subcampo que o pessoal chama de Strategic Entrepreneurship. Então, eu uhum, mexo um pouco com stakeholders, com criação de valor, com algumas teorias básicas, principais de estratégia, né? RBV, Dynamic uhum, Capabilities, e algumas de empreendedorismo também uhum. dentro Abordagem dessa. processual. Isso, exatamente. Quem é Empreendedorismo seu orientador? como Você está ação, com né? quem de orientador? Eu tô aqui nos Estados Unidos, né? Meu orientador é o professor Klein, Peter Klein, Uhum. que ele é também dessa área de mais estratégia barra empreendedorismo barra economia. Mas você, só para me situar, você está fazendo sanduíche ou você está fazendo... Não, não, eu vim fazer os 4 anos 100% aqui. E qual Tô é a indo- universidade? É na Baylor, no Uhum. Texas, interior do Texas. Eu tô Cool. terminando o primeiro semestre do meu terceiro ano. São 4 anos, né? Então, passei da metade. Great. Rodrigo, boa tarde. Oi, Rosália, tudo Que bem? Olá, prazer em pessoal. vê-lo. Prazer revê-los também. Sim. Quanto tempo, Ah, né? nossa. Quando eu olho para você, assim, parece que a gente está na pandemia ainda, porque na pandemia a gente se encontrou tanto, tanto, tanto. Verdade, verdade, é Era mesmo, tudo né? no online, né, Rodrigo? Tudo no Zoom e Aí a continua por gente... enquanto, né? Essa semana eu me vi muito assim no SEMEAD, né? Nas caixinhas, né? Vai para uma sala, outra sala, uma sessão, outra sessão. Parece que a gente deu uma regressão lá. É. E aí, Felipe, tudo bem? E aí, Rodrigo, tudo certo? Quanto Como vão as tempo? coisas? Pô, Tudo verdade? bem, tudo ótimo por aqui. Tá E em Floripa ainda? eu tô fechando a tese agora. Reta final. Coisa Reta final, boa. sprint final agora. Ah, isso aí, isso aí. Tá por Curitiba ainda, Rodrigo? Tô em Brasília. Em Brasília? Tô saí da Positivo.
E aí tô num período meio sabático aí pensando em algumas alternativas. Sim. Brasília é um bom lugar para começar, né? É Só não bom, vai é, lá né? para, E, não vai é. muito lá para política, né? Fica, não nos abandone, pelo amor de Deus. Se bem que a gente está precisando, né? É Mas isso é aí. incrível. Mas assim, falando de Brasília, clima, você se dá bem, hein? É, a parte que faz um calorzinho é bom. Agora, o que que acontece? O problema é que chega setembro e começa a chover sem parar. Então, tá todos os dias chovendo, todos os dias chuva, chuva, chuva. Pior que Curitiba. Nossa. Então, tem a fase boa que eu gosto ali, que é entre março e agosto, dá um tempinho bom, mas depois ali entre setembro e fevereiro é só chuva, é terrível. É, aí já era, né? Anderson, boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? professora, tudo bem? Tudo. Eu acho que com a chegada do Anderson, a gente pode, então. Você consegue entrar, Anderson, ou você está com algum problema de câmera? Professora, na realidade eu sou de São Paulo, né? Tá caindo uma tempestade aqui e eu estou num congestionamento fora do previsto, tá? Era Tá. para chegar, por exemplo, eu dou aula aqui no extremo de São Paulo, estou atravessando São Paulo. Então, eu consigo, não sei se a gente vai passar o vídeo, vai fazer a apresentação em PowerPoint, como que está Tá. previsto. Então deixa eu dar início aqui, né? É, deixa eu colocar aqui já no chat também para vocês o linkzinho, né, para fazer ali depois a avaliação da sessão. E, gente, gostaria de dar boa tarde a todos, saudar a todos, né? Aqui juntamente com o João, que está na supervisão, aqui uma supervisão de elite super top aqui, porque o João está nos Estados Unidos, e isso engrandece mais ainda o nosso SEMEAD, né? Já nos deixa mais internacionalizados. É, Dizer que é uma satisfação, é um prazer estar aqui com vocês, né? Um mais querido e mais importante que o outro. E que a gente vai dar início, então, aqui nessa, né? Compartilhar um pouco esses conhecimentos que a gente vem desenvolvendo, cada um com um esforço aí bastante importante em temas que estão aqui e dispersos, mas ao mesmo tempo a gente vai tentar encontrar uma conexão entre eles. E a minha sugestão, então, você já tem aí uma ideia, né? A minha sugestão é que a gente já dei de início e a gente seguiu ali uma sequência, eu combinei com o João, de ordem, alguma ordem, então a gente seguiu a ordem de crescente, né, por número de submissão. Então, o primeiro trabalho é 313, 700, 800 e 1000. Então, 313, recursos em ação, que vai ser né, o primeiro com o Rodrigo, depois envelhecimento ativo, com a Gabriela, que está ali, o The Influence of Employee Engagement, com o Anderson, e por fim, mas não menos, né? Não menos importante, o nosso, que é de Open Strategizing. Então, vocês têm a opção de apresentar ou passar o vídeo. Então, eu vou perguntar para cada um, né, se prefere passar o vídeo. A gente está pronto, se essa for a opção para o João colocar. A gente coloca o vídeo, fala, né? Eu abro aqui para vocês fazerem algumas considerações e a gente passa para o seguinte. No final, a gente tenta aí fazer né, uma reflexão conjunta. Pode ser? Perfeito. Tudo certo? Prof. Então vamos lá, recursos em ação, vamos começar, né? Um trabalho aí com o Rodrigo, o Marcos Correia, professor Sérgio Bulgakov. Você prefere apresentar ou passar o vídeo, Rodrigo? Pode passar o vídeo, está bem explicadinho, dentro do limite de 8 minutos, né, que foi terrível, mas a É, gente tenta se esforçar, mas qualquer dúvida que vocês tenham, a gente conversa aí na dinâmica e fico à na disposição sequência, aí né? para... Tá, excelente. João, é com você então. Pode deixar. Eu vou compartilhar, pessoal. Se por acaso algum problema de som, algum problema de áudio, por favor, abram o microfone e me interrompam que eu corrijo aqui, tá? Se não houver nenhum porém, eu vou assumir que o som tá saindo normal para todo mundo, tá bom? Tá, ok. E eu vou fechar o microfone também enquanto passa e aí depois eu retorno. Olá, pessoal, sejam Ok, tudo bem-vindos. ok. É um prazer estar aqui apresentando o trabalho para vocês. Vou tentar aqui em cerca de 8 minutos apresentar o nosso artigo desenvolvido, oriundo da minha tese de doutorado, em que a gente trata de recursos em ação, a dinâmica do resourcing e uma organização educacional. A gente parte, portanto,
de uma perspectiva em que o recurso é visto de modo estratégico das organizações. Várias teorias, né, a gente sabe, a dependência de recurso, as capacidades dinâmicas, VBR, estão pautadas em entender esses recursos de como eles contribuem para a mudança organizacional, para o desempenho econômico, entre outros. Porém, a gente tem ainda limitações no que se refere ao entendimento desses recursos no contexto das ações organizacionais, na medida em que diferentes pessoas alteram recursos no seu dia a dia, no contexto de ação, no contexto do seu cotidiano organizacional. Nesse sentido, há uma lacuna bastante representativa na área de estratégia, de entender como é que as organizações respondem no nível operacional da empresa, como é que elas adaptam esses recursos de modo a que consigam, então, responder a essas demandas estratégicas. Portanto, a gente analisa um case, faz um estudo de caso único, em que a gente analisa as mudanças ocorridas em uma unidade de ensino à distância de uma universidade brasileira, em que essa unidade passa por desafios constantes em relação a mudanças ocorridas no seu meio institucional, que derivam aí, então, de mudanças estratégicas relacionadas ao ensino. O que acontece? Acontece que essa organização ela passa por uma triplicação do número de alunos e maior demanda, então, no seu nível operacional para lidar com esses desafios, para lidar com essas mudanças estratégicas que estão ocorrendo na organização. Então, a gente parte da pergunta de pesquisa, que é como os atores na dinâmica de suas atividades cotidianas mobilizam recursos para responder a restrições impostas por uma nova mudança organizacional inesperada. A gente, portanto, parte da perspectiva de processos e práticas, em que a gente entende em que os fenômenos organizacionais devem ser analisados a partir do fazer dos atores, das pessoas dentro da organização, e de uma perspectiva temporal, né, de processos em que os eventos ocorrem de maneira ao longo do tempo, de uma maneira em que os eventos estão correlacionados. E partindo dessa perspectiva, né, ontológica e epistemológica, a gente acaba abraçando aí, então, a ideia de resourcing, que é um conceito bastante novo utilizado na literatura de gestão e organizações. Para investigar, então, esse fenômeno, a gente partiu de um estudo qualitativo de base etnográfica, então, de natureza aí quali, bastante pautado, então, em uma imersão no campo a partir de 5 meses de observação em campo, utilizando de entrevistas semi-estruturadas com 42 pessoas e também triangulação com os documentos. Então a gente fez esse processo que a gente chama de abdutivo, né? Então a gente ia para a teoria, ia para os dados e ia vindo entre teoria e dados para ver o que a gente consegue fazer essa conversa e esse processo de teorização a respeito, então, do fenômeno que a gente está investigando. Então, utilizamos principalmente a codificação aberta e viva, de alguns autores aí que preconizam esses dois tipos de codificação, finalizando, portanto, com o método do Gioia, de 2013, em que busca categorizar categorias de primeira, segunda ordem e dimensões agregadas. E como resposta, né, como resultados da nossa pesquisa, a gente identificou 3 processos de resourcing, de como, então, as pessoas dentro de uma unidade de ensino na universidade, essa universidade, responderam, então, a essas demandas de mudança estratégica dentro do contexto organizacional. O primeiro, então, a gente chamou de resourcing responsivo, que é, na medida em que essa mudança chega, os atores da organização partem de uma mudança muito imediata desses recursos, a curtíssimo prazo, então eles acabam fazendo modificação de recursos na padronização de algumas tarefas e também na customização da tarefa por meio de recursos existentes. Então há uma certa responsividade de curto prazo em que os atores dessa organização demandam, então, essa adaptação. O segundo resourcing, processo que a gente encontrou, foi o configuracional, em que acontece, então, uma ativação de outras unidades da área dessa unidade de ensino para que esses novos arranjos existentes de recursos gerem maior eficiência na tarefa. Porém, essas alterações de unidades paralelas a essa
a unidade de ensino que a gente analisou, elas passam a experimentar recursos na melhoria dessa atividade central, que são as atividades de ensino que a gente identificou no processo. Então, o recurso configuracional ele é um pouquinho mais de médio a longo prazo, ele não altera as atividades no curto prazo, mas ele ativa recursos potenciais para que essas atividades então sejam posteriormente aí modificadas e alteradas nessa atividade focal que a gente analisou, que são as atividades de ensino. E por fim, a gente tem aí o resource esquemático, em que na medida em que os atores dessa organização vão alterando esses recursos, vão realizando o resource responsive configuracional, esses atores vão assimilando a nova condição estratégica dessa nova mudança. Então, uma espécie de reframing, né? Mudança de frames para que os atores dessa organização eles estejam atentos aí a essas mudanças. E aí eles acabam, então, criando expectativas de melhoria relacionadas, então, a essa nova transformação. Porque, devido a esse número grande de novos alunos e esse impacto que houve nas atividades de todas as áreas ali dessa unidade de ensino, acabaram se criando certas frustrações, certas questões que necessitaram uma nova construção de sentido sobre essa nova estratégia aí, então, que a gente chamou então de resource esquemático, e também desse apoio da gestão para que as pessoas mantenham a qualidade de ensino dessa organização. Bom, gostaria de poder ter um pouco mais de tempo para explicar um pouco mais esse processo do que aconteceu, porém a gente tem uma limitação de 8 minutos, então acabamos aí trazendo essas principais contribuições aí que tivemos da nossa pesquisa. Lembrando que, então, por fim, a gente acaba entendendo que conseguimos contribuir na medida que a gente mostra o processo de mudança de recurso dentro de áreas operacionais dentro da empresa e como essas áreas operacionais respondem a essas novas estratégias para que consigamos, então, desvelar esse processo não apenas no nível estratégico, mas no nível também operacional das organizações. Ok, gente? Agradeço, então, e agradeço pela atenção. Muito bem, Rodrigo. É isso. Bom, a gente tem de 8 a 10 minutos, então eu deixo aberto tanto para considerações quanto para você complementar. Então, não sei se você, como ali, né, você foi até a apresentação do frame, não sei se você quer fazer algum complemento ou a gente abre e você responde a partir de alguma consideração que possa acontecer. Acho que podem perguntar e, na medida das dúvidas, eu vou mobilizando aqui os entendimentos. Pronto. Então tá, vamos ver se tem alguma pergunta, alguma consideração. Então, Rodrigo, eu estava vendo ali o teu artigo. Primeiro, parabenizar pela construção do artigo, né? É da tua tese, que eu comentou ali Da tese, no início. finalmente saiu do forno. Demorou, mas saiu. Sim. O que eu ia te perguntar ali, tem uma passagem ali que tu traz de temporalidade e espacialidade, né? Eu queria que se tu pudesse comentar um pouco mais como é que essa espacialidade, essa materialidade se manifesta, se relaciona com resources. Tá, legal. Primeiro ponto, temporalidade, né? O que acontece? O que foi essa nova estratégia que eu acabei não explicando bem nos slides, né, na apresentação. Mas, assim, o que aconteceu? A universidade tomou a decisão de aumentar o número de polos devido a uma nova regulação que teve em 2017, ali por ali, de que as universidades poderiam abrir quantos polos elas quisessem de acordo com o conceito institucional delas. Então, tinha conceito 5, pode abrir 500, tinha conceito 4, pode abrir 300. Então, essas universidades acabaram decidindo, principalmente as particulares, por ter uma estratégia agressiva de ampliação dos polos delas, né? E aí, essa universidade que eu investiguei, ela tomou uma decisão bem de nível estratégico e também comercial de fazer essa expansão, aproveitar essa lacuna a partir disso, ampliar a base de alunos. O que aconteceu na prática, né?
os professores estão começando o semestre e basicamente antes tinha 5.000 alunos, né, para aquela unidade de ensino à distância, né, que tem várias áreas que eles atuam ali. E por causa dessa estratégia de ampliação de polos e também de reduzir, dar desconto para os alunos na matrícula, então chegou a ter desconto de 90%, até mesmo na mensalidade. O que aconteceu? De um semestre para o outro, eles passaram de 5.000 para 15.000 alunos. Foi um boom, um boom, e eles tinham só a mesma operação, os mesmos professores. Então, se um professor tinha ali 400, 500 alunos, ele ia para 1.500 alunos que ele tinha que cuidar, né, digamos assim. Então, o que aconteceu? A primeira restrição de recurso que a gente identificou foi em relação ao tempo, à temporalidade, que foi o seguinte: é, os professores, por terem muito mais demandas em relação ao trabalho deles, como o tempo é um recurso, eles começaram a não ter tempo para conseguir fazer as mesmas atividades que eles faziam anteriormente antes desse impacto. Então, eles começaram a ter que adaptar esses recursos que eles tinham. Então, por exemplo, assim, né, como eu digo assim, como é que eu faço para reduzir o tempo da minha tarefa num cenário desse muito impactante, né? Antes quando eu dava um feedback para um aluno assim, um pouco mais qualitativo, com mais profundidade, que era o papel desse professor tutor, né, que eles, até o próprio nome que eles chamavam professor tutor, exigia uma certa presencialidade ali com aquele aluno, né? E eu vou dar um exemplo só para como eles resolveram essa temporalidade, essa questão de restrição de tempo, foi, por exemplo, com o uso de uma rúbrica, né? Então, eles criaram uma planilha Excel com correções mais objetivas, atende totalmente, atende parcialmente, atende, não atende, e eles começaram, em vez de dar um feedback muito específico, muito particular, eles acabavam, então, sendo um pouco mais objetivos. Então, eles liam o texto e davam assim para o aluno: atendeu, não atendeu, e por causa disso, disso, disso. Já vinha padronizado, então, essa resposta para os alunos. Então, isso em relação à temporalidade. Em relação à espacialidade, a unidade tinha uma certa limitação de espaço dentro da universidade, ela não podia expandir para outras áreas da universidade. Então, o que aconteceu? Como triplicou o número de alunos, ia ter que contratar mais 10, 15 professores, e outras áreas iam expandir dessa unidade de ensino à distância, e eles não tinham, não estava na estratégia dessa organização expandir esse lugar, porque teria que, não tinha espaço. De fato, a universidade já tinha várias outras unidades ocupadas. O que aconteceu? Eles começaram a desenvolver experimentos para fazer com que os professores lecionassem a partir da tutoria em casa e não mais presencial, porque antes os professores iam presencialmente até esse local, até essa área, não era uma tutoria online, né? Era uma tutoria, então, presencial dentro da universidade. E aí eles começaram, então, a criar indicadores, aí toda a historinha lá que eu conto, né? A criação de indicadores, a criação de testes com alguns professores dentro da casa deles para ver o que a gente conseguia monitorar e tudo mais. No fundo, assim, se a gente adotasse uma lente um pouco crítica uma vertente mais crítica desse meu case, daria certamente uma mercantilização do ensino, algo nesse sentido, porque de fato houve uma perda de qualidade ali, né? Mas a minha olhar não foi tão crítico, foi de entender o como aconteceu, né? A parte crítica não caberia porque não daria espaço também, mas dá para fazer uma crítica bacana aí essa perda de qualidade no ensino também, né? Devido a E essas aprofundar por mudanças. aí, né? E fazer esse aprofundamento, né? Daria outra tese, né, Rodrigo? Fazer essa parte Daria. crítica. Dá um segundo artigo, até se tiver É. fôlego, pegar, tem muitas falas, né, das pessoas mostrando a preocupação com essa pressão, essa preocupação com o papel delas profissional, até falo ali no resource esquemático, né, será que vou deixar de ser um professor, porque todo mundo ali tinha mestrado, doutorado, era um local mesmo de qualidade, né, e eles passam a questionar tudo isso, né. Claro. Mais alguma Mas é questão, isso. Felipe? Não, era isso mesmo. Obrigado. Ok, mais alguém? Bom,
Eu vou então, Felipe. A gente ainda tem, né? O João, você me ajuda a controlar o tempo. Eu tenho que controlar o tempo, você ajuda eu a controlar o tempo. Tranquilo. É, mais ou menos ali eu tenho uns minutinhos. Rodrigo, eu gostaria de fazer alguns comentários só de Claro. adicionais, né? De alguns pontos que eu consegui apontar aqui, que eu fiquei, né? Que eu acho que, bom, primeiro, você falou que é né, o resultado aí da tua tese e tal, e eu percebi ali que você está falando em 2018, né? Então, na Isso. tua fala e no texto, você tem ali, traz lá não sei o que, era mais recente, e aí você tem referências de 2018. Então, eu acho que já na introdução, né? Eu acho que você precisa, Uhum. para você levar adiante agora como, né, como submissão, rever ali onde Uhum. você está colocando que é atual, o termo resourcing é novo, né? O resource, e aí você traz que Ah, era sim. novo em 2018, mas já não é, tanto que você Perfeito, cita nas perfeito. referências, você tem uma 2022, 2023 que está falando também já alguma coisa de resource, mas não bate com o que Tá. você coloca na introdução. Então, precisa ver essa atualização aí, né? Tá. Outro ponto que eu percebi, você coloca na questão de pesquisa, a questão, e aí você, na questão de pesquisa, você coloca a palavra nova e aí você vai inesperada. Então, é nova e é inesperada, eu acho que dá para rever a Uhum. construção da questão nesse sentido, considerando esses dois, né, esses dois palavras especificamente. Mas você também quer saber ali a participação dos atores. Então, isso, né? Uma questão é rever o nove Isso. inesperada, e a outra é que, se eu vou alinhar a questão de pesquisa com objetivo, na questão de pesquisa você coloca como os atores, tal, tal. E nos objetivos Tá. você esquece os atores. Você traz ela Tá. de uma outra construção e os atores não aparecem nos teus objetivos. Tá. Então, não que você tenha que ter a mesma, eu uso, né, mesma questão, mesmo objetivo, eu sigo orientando dessa forma, porque eu acho que você não tem duas coisas, ou pelo menos o objetivo é responder aquela questão de pesquisa, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, nem é isso, né, que elas tenham que estar alinhadas nesse sentido. Mas você traz, você coloca o foco nos atores, na questão de pesquisa, e nos objetivos você meio que abandona. Então, acho que precisaria Tá, rever ok. Ok. o alinhamento. E depois, você, tanto na apresentação quanto no teu texto, na apresentação, a gente fez um estudo de caso único e tal, e nas tuas referências eu não vi nenhuma referência para estudo de caso, e menos ainda estudo de caso Uhum. único, que poderia ter uma especificidade. Mas você traz lá de etnografia, você traz né, da ground theory, você traz alguma coisa que obviamente serviu para tuas análises e tal, ok, mas aí faltou uma referência por Tá. onde você está indo para estudo de caso, né? Então precisa de um alinhamento nesse sentido também, né? Eu citei, na verdade, eu citei outros autores que fizeram estudo de caso, mas eu tenho que, na Claro, verdade, citar um autor metodológico, né? Com né? certeza, com Ou certeza. alinhar e tira então o estudo de caso dali e mantém e dá profundidade para a questão da Da etnografia, que também é etnografia. ok, né? Porque você diz que faz observação, você diz que tem, você constrói, depois chega nas categorias. Eu acho que tranquilo, você não precisa botar que é um estudo de caso, se você dá Perfeito. essa profundidade para essa aproximação etnográfica, e tudo bem, Perfeito. né? Então, isso, assim, né? E depois também, agora sim, eu estou no meu minuto final, que você não apresentou aqui, mas eu imagino que você tenha lá, trazer, né, mais luz para as contribuições, limitações e futuras linhas, e você precisa, se seguiu lá na tese alguma futura linha, que eu não, né, não fui lá olhar, fazer a atualização também de sugestão de futuras avenidas de pesquisa aí, já com, né, essa evolução para 2023, 2024, que tem algumas coisas que Sim, surgiram novas, né? Uhum. né, depois desse tempo, né? Legal, Perfeito. Rodrigo. Até, Não, Boa sorte com essa até- continuidade aí. E você sabe que a gente pode buscar explorar coisas junto, né? Se fosse você, voltava para cá, porque a gente precisa conversar ainda, né? com Eu certeza, voltava para Open Strategy comigo. Você viu que a gente vai ter dois temas no track, né? Depois a gente que já comenta legal. de novo. Eu vou passar Ótimo. para Gabriela, então, e no final a gente, quando junta, eu volto a falar. Eu acho que a gente pode pensar em mais alguma coisa de reflexão aí, tá bom? eu vou Perfeito. fazer só também adicionar um comentáriozinho em cima do que a professora Rosália falou, Rodrigo. Não vou me estender, Claro, João. porque a gente está com o tempo apertado. No primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo da introdução do trabalho, você faz uma contextualização, né? Você fala
da teoria de dependência dos recursos, da RBV tradicional e das capacidades dinâmicas. São três teorias, especialmente a teoria de dependência de recursos e as outras duas, são teorias que falam de coisas bem diferentes uma da outra, apesar de enfatizarem em recursos. Lendo o seu trabalho, pelo menos para mim, não ficou explicitamente explícito, desculpa pela redundância, em qual das duas você estava se calcando, qual das duas você estava se baseando. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que isso tem mais cara de resource dependency do que de RBV, porque RBV é uma teoria de estratégia mesmo, né? Vantagem competitiva. Só que, pelo que eu entendi aqui, você está olhando para a universidade, para a escola, para a universidade, né? Através de uma lente de mudança organizacional. E eu acho, do meu entendimento, que a resource dependency ela é mais bem preparada e mais bem qualificada para tocar nesse assunto. Então, talvez, pensando até em etapas subsequentes, seja mais interessante você explicitar logo no começo, olha, eu estou conversando com o pessoal de Resource Dependency porque o meu fenômeno é isso, e assim você faz uma amarração teórica para evitar que o reviewer fale, pois é, mas eu acho que isso daqui tem mais cara de RBV, não sei o quê. Não, estou explicitando lá no começo que é com essa galera que eu quero conversar. Beleza. Beleza, João, obrigadão. E parabéns pelo trabalho. Já passamos um minutinho do horário, eu vou colocar no vídeo da Gabriela e a gente dá prosseguimento. Vamos lá. Sim. Hoje eu trago o trabalho intitulado Envelhecimento Ativo, um levantamento cienciométrico voltado aos paradigmas da economia prateada. O nosso tema é abordagens sociais, cognitivas e comportamentais em estratégia. Eu sou a Gabriela Zanotto Botton, bacharel em administração, o coautor deste trabalho é o professor Alexandre Meira de Vasconcelos, doutor em engenharia de produção e também docente da UFMS. Bom, antes de falarmos efetivamente do envelhecimento ativo, precisamos entender a dinâmica demográfica em um cenário nacional e mundial, onde, com a inversão da pirâmide etária, há projeções de que em 2000 mais de 22% da população mundial seja de pessoas idosas. Enquanto em um cenário nacional, temos projeções para 2030 é de que haja 30 milhões de pessoas idosas, sendo acima de 60 anos consideradas pela OMS, e esse número, em 2060, será de aproximadamente 60 milhões. Com isso, surgem problemáticas para os tomadores de decisão, tanto das empresas quanto os gestores públicos, para que essa população idosa tenha acesso a várias frentes de qualidade de vida. Nesse sentido, surge então a economia prateada, que é o segmento de mercado específico para a população idosa, que vai colaborar a atingir os objetivos do envelhecimento ativo, que é exatamente promover a melhora da qualidade de vida para pessoas acima de 60 anos. Por isso, surge a questão de pesquisa sendo quais são os atuais apontamentos da literatura acerca dos desdobramentos da economia prateada. E o objetivo geral, então, é fazer um estudo cienciométrico de 2010 a 2024, entender como, à luz da economia prateada, os gestores e tomadores de decisão podem promover o envelhecimento ativo. Bom, partindo para a fundamentação teórica, é importante nós entendermos, primeiramente, que a evolução do debate do envelhecimento ativo ele acontece desde 1956, quando os Estados Unidos já olham para essa problemática do aumento da expectativa de vida, e partindo disso, nós temos, então, outros tratados internacionais que vão trabalhar o envelhecimento ativo. Especificamente, em 1982, tem, então, a primeira definição pela OMS. E, a partir disso, eles começam a incorporar aspectos muito mais sociais, demográficos, culturais e de qualidade de vida ao longo do tempo. Por isso, o envelhecimento ativo, ele promove vários mercados à expansão, onde alguns determinantes do envelhecimento, como serviços sociais, sanitários, comportamentais, pessoais, entornos físicos e sociais, ênfase em atividades comunitárias, interação pessoal, compartilhamento de recursos, participação ativa e satisfação individual, promove a oportunidade das empresas, assim como o serviço público, a atuar de maneira mais assertiva. E isso aponta para lacunas de mercado, principalmente para desenvolvimento de tecnologias digitais e assistivas, educação voltada ao desenvolvimento de novas competências e habilidades, desenvolvimento de serviços de assistência inovadora, pautados na tecnologia de informação e comunicação. A economia prateada caminha ao lado do envelhecimento ativo, pois a economia prateada, sendo um segmento de mercado, propõe estratégias tanto para as empresas quanto para o serviço público para atender às demandas das pessoas idosas. E, por outro lado, o envelhecimento ativo propõe exatamente a melhora da qualidade de vida das pessoas idosas, ou seja, uma complementa a outra. Bom, para explicar a etapa metodológica, foi utilizado esse fluxograma, onde partiu da identificação dos artigos de 3 bases de dados, sendo a Scopus, Web of Science e CAPS. Depois de selecionar essas 3 bases, foram utilizados os termos de busca Silver Economy ou Senior Economy,
depois da aplicação de critérios temporais, de área de conhecimento, idioma e tipo de trabalho. Com esses 268 trabalhos, foram excluídos os artigos duplicados, os artigos onde o título não era condizente, assim como seu resumo. Depois disso, foi aplicada uma técnica de elegibilidade. Efetivamente, foram escolhidos 28 artigos advindos das bases de dados. Cabe salientar também que foram adicionados 2 artigos que seguiram a mesma metodologia pela técnica de Snowball. E os softwares utilizados para essa revisão foi as bases de dados, o Parsifal, o Mendeley e o Iramutec. Bom, partindo para a análise de resultados, a pergunta norteadora, quais os apontamentos da literatura dos últimos 10 anos acerca da economia prateada, nós conseguimos observar que houve uma crescente pesquisa sobre isso, dado, principalmente nos anos de 2021 e 2022, por conta do Covid, pois o grupo de idosos era um grupo de risco, então houve um aumento das pesquisas em torno disso. E outro fator averiguado, caráter complexo, multidisciplinar e de várias frentes de atuação, como também a abordagem ecológica acerca do envelhecimento ativo. E partem inicialmente de gestores e políticas públicas, depois ambiente público e mobilidade urbana, como as cidades amigas dos idosos, depois o desenvolvimento econômico, social e cultural, e por último o indivíduo. Outro fator observado também foram que as áreas de pesquisa mais publicadas sobre esse tema são ciências humanas, saúde, sociais aplicadas e de engenharia. Aqui nós temos o nosso primeiro resultado, utilizando o Iramutec, sendo análise de similitude atrelada ao critério temporal. E observa-se que a evolução do termo é acompanhada com a implementação de tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, você consegue observar que lá em 2016 ainda era muito sistematizada a pesquisa em torno da segmentação de mercado, de critérios demográficos. Atualmente, a pesquisa é muito mais voltada para análise de dados e tecnologias aplicadas e assistivas. Outra pergunta direcionadora que a gente buscou responder é como a economia prateada corrobora para solucionar as problemáticas do envelhecimento ativo da população. Os autores Gonzalez e Pascoal demonstraram em uma pesquisa que, quanto mais acesso as pessoas tinham a recursos, benefícios econômicos e estruturas de saúde adequadas, melhor era o seu processo de envelhecimento, ou seja, mais saudável. Por isso, esses paradigmas estão atrelados à segmentação de mercado da economia prateada e também ao envelhecimento ativo da população. É importante nós estudarmos as mudanças demográficas localmente, e assim como a sua cultura e toda a história de pertencimento daquele indivíduo no local onde ele habita, para assim criar políticas públicas eficazes, assim como estratégias de mercado. Como nosso segundo resultado, utilizando o software Iramutec, nós temos a nuvem de palavras, e nela nós conseguimos evidenciar palavras como inovação, grupo, pesquisa, idade, pessoas, silver economy, população, desenvolvimento, economia, ou seja, a economia prateada, ela traz consigo todos os critérios de implementação de tecnologia de inovação e comunicação, que são vinculados ao aumento de expectativa de vida, de qualidade de vida, e que vão ajudar a solucionar problemáticas emergentes. Bom, e buscando responder a última pergunta, que são quais as oportunidades da economia prateada e peculiaridades voltadas ao atendimento das necessidades da população sênior. Com isso, nós geramos, então, uma outra figura que será mostrada depois, que há uma proximidade entre o cluster oportunidades e a economia prateada, ou seja, os aspectos da tecnologia são muito próximos ao cluster azul, que são as estratégias e políticas públicas. Já os fatores regionais e demográficos estão muito próximos das necessidades específicas, que é o cluster verde, ou seja, estudar os aspectos locais, regionais, para efetivamente tentar a reintegração social e experiência individual dos idosos. E, por fim, a segmentação de mercado, que é o cluster rosa, vai estar muito próximo também do cluster vermelho e verde. Bom, como podemos observar, essa proximidade entre os clusters é explicada. Assim, nós temos a nossa conclusão, que o envelhecimento populacional traz, sim, vários desafios aos tomadores de decisão, tanto do serviço público quanto das empresas, mas também traz um potencial competitivo e uma oportunidade de crescimento das empresas muito grande. Com isso, o envelhecimento ativo e saudável abrange várias necessidades, em específico, acessibilidade, cidades habitáveis, cidades amigas dos idosos, mobilidade urbana e proximidade dos serviços de apoio. Outros fatores culturais e regionais também podem construir políticas públicas que atendam às necessidades do indivíduo, ou seja, estudos demográficos específicos de cada região são extremamente importantes para o desenvolvimento desses mecanismos. Por fim, a economia prateada, ela vem com uma oportunidade de solubilizar estes desafios que são implementados ao envelhecimento ativo, porque elas vão buscar exatamente alcançar as demandas dos clientes, especificamente dos idosos. E por último, também que foi evidenciado é que os aparatos tecnológicos, eles são extremamente importantes para esse desenvolvimento, tanto da economia prateada, quanto para o alcance de uma melhor qualidade de vida. Aqui tem as referências. E é isso, agradeço, muito obrigada a todos e tenham um ótimo evento. Obrigada, Gabriela. Oi. Realmente, para sexta-feira já dá para dizer que foi um ótimo evento. Já estamos lá no Sim. finzinho.
Então, Gabriela, da mesma forma, eu vou fazer a mesma condução, eu vou abrir para as considerações, temos entre 8 e 10 minutos. Deixa eu anotar aqui para não me perder também nesse tempo. E se ninguém tiver nenhuma consideração, lá vou eu, né? Oi, Gabriela, tudo Olá, bem? Gabriela. Deixa eu. Oi. Anderson, então, pode falar. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, estou aqui no trânsito ainda, vou ligar meu vídeo aqui, mas não está bem legal não, deixa eu até desligar, porque não vai dar muito certo, não. Eu estava com uma máscara aqui de pano de fundo, mas peço desculpas. Gabriela, só queria entender um pouquinho. Esses clusters que você apresenta seria para, de certa forma, com base em estudo bibliométrico, não seria isso? Para verificar a proximidade, centralidade, entre outras métricas de estudos bibliométricos. Isso, prof, exatamente. Foi a minha primeira parte, né, do meu mestrado, que eu ingressei esse ano. E aí o prof passou exatamente Uhum, esse desafio da gente começar a fazer essa revisão de literatura. E aí eu comecei buscando nas bases de dados, e aí eu uhum. segmentei pelos resumos dos artigos, né? E aí eu joguei no Iramutec. E aí foi essa primeira figura que a gente conseguiu ter, essa primeira visualização do tema, sabe? As proximidades, como que os clusters conversam. Legal. Porque, assim, na realidade, a minha tese de doutorado eu fiz com estudos interligados, né? E fiz uma Uhum. bibliometria. E eu faço, assim, muitas bibliometrias. O que vem me chamando a atenção, no caso, seu caso, é claro, né? Primeiro, te parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é um esforço e tanto de uma recém-graduada, né? Apresentando, entrando no mestrado agora, apresentando um trabalho no evento como o SEMEAD, né? Isso Obrigada. é muito bom, muito positivo, né? Mas uma coisa que eu venho notando, eu participei do simpósio ontem, participei do evento da Uninove, que foi onde eu fiz meu doutorado algumas semanas atrás. Cada vez mais os estudos biométricos eles estão com uma amostra muito limitada. Quando a gente fala de estudo biométrico, ele na realidade é indicado para tratar grandes volumes de dados, tá? Então, quando a gente tem muitas publicações, a gente quer saber como que o campo científico se formou, quais são as fronteiras do campo científico, ou seja, o que tem de novo sendo falado sobre aquilo. Mas no seu caso é muito pertinente, tá? Eu acho que quando a gente começa uma pesquisa, a primeira coisa é identificar o que tem escrito sobre aquele determinado assunto, né? E até para a gente, de certa forma, identificar a lacuna de pesquisa. Então é interessante no seu caso que está começando o mestrado. Mas eu só tomaria um certo cuidado, né? Eu recomendo aí para o Uhum. seu professor, com certeza o seu orientador vai falar sobre isso, tentar aumentar a amostra, tá? Tentar trazer. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande em fazer bibliometrias com duas bases de dados, tá? As ferramentas, os softwares, eles basicamente a gente tem que fazer um tratamento manual, mesmo com o pacote R ainda é complicado, então a gente tem dificuldade de fazer com duas bases. Mas talvez o tema seja um tema tem poucos artigos ainda, um tema não novo, mas um tema que agora está despertando interesse dos pesquisadores, né? Então assim, você talvez tenha uma dificuldade com relação ao tema. Talvez fosse mais interessante você fazer como estudo teórico uma revisão sistemática da literatura, que você não precisa de um grande volume de artigos. Aí Uhum. você consegue analisar em maior profundidade. Mas, de novo, parabéns, tá? Usar o Eramutec, os seus outros softwares, não Mendeley para citações, para referência, né? O Eramutec para fazer Uhum. número de palavras, fazer uma análise mais qualitativa. E não sei qual software que você utilizou para fazer a clusterização, os clusters. Foi o Gramtech, prof. Tem Você outros disse. que o Gramotech a gente vai mais para uma ótica qualitativa, tá? Tem outros aí que a gente Uhum. consegue utilizar para fazer o próprio Bibliometrics do pacote R, tem o Ah, VosDuer, tem o sim. Space, dá para a gente fazer com outros aí. Mas parabéns de novo, viu? Bem interessante. Eu vou tentar ler a sua pesquisa aí em maior detalhe, tá bom? Tá bem, prof. Obrigada. Anotadinho, hein? Eu tive contato com Obrigada. o Metrix semana passada. Eu achei um software incrível. Eu nunca tinha visto como ele funcionava. E aí, inclusive, eu até falei com o meu professor. Falei, olha, prof, eu acho que esse software vai ajudar a gente a visualizar mesmo esses clusters certinho e o direcionamento da pesquisa, né? Que realmente o Iramatake, eu acho ele meio bem qualitativo mesmo, né? Tipo, a nuvem de palavras e toda essa Então, a gente usa avaliação. mais para análise qualitativa, mas assim, só de Exato. você ter aprendido rodado em três softwares, né? O Mendeley para começar já ajuda para fazer a parte das referências e citações, né? Mas só de você ter vamos colocar esse esforço de aprender esses softwares, né?
isso já é bacana. E o Iramutec, ele traz muita coisa bacana em termos, vamos pensar assim, de análise qualitativa, categorização. Então é bem bacana. Eu usei no meu mestrado há bastante tempo. Eu não sou, hoje eu estou fazendo alguma coisa com a Atlas TI, mas o Uhum. Iramutec também é bem bacana. Mas parabéns de novo, viu, Gabriela? Obrigada, prof. Aproveitar e pular, desculpa pular, mas é um comentário que o Anderson fez, eu acho ele muito pertinente. Primeiro, Gabriela, muito parabéns por esse trabalho, porque revisões de literatura e análises bibliométricas, na minha opinião, não recebem o devido valor que elas têm, porque são mapas impressionantes e muito bons para quando a gente quer aprender. Eu fiz um trabalho recente, indo no ponto do que o Anderson falou, eu fiz uma pesquisa bibliométrica, uma bibliométrica mesmo, a gente analisou quase 2.000 artigos. A sua amostra aqui, que eu tô com o artigo aberto, acho que foram 30, né, Gabriela? Sim, no final foram 30. Realmente é uma amostra, concordo 100% com o que o Anderson falou, que é uma amostra, para esse tipo de pesquisa, é uma amostra muito pequena. Então, de repente, Uhum. uma revisão sistemática, só, entre aspas, a revisão sistemática seja de fato. Mas eu acho que nesse tipo de paper, metade do paper tem que ser o que você teve da sessão número 4, que é a análise dos resultados, como você de fato fez. Porque a graça desses trabalhos não é o método, é o que você tira do método. E eu acho que foi um trabalho muito bem feito. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Só contribuir um pouquinho também, estou super de acordo com o Anderson e com o João, né? O trabalho muito bom, excelente. Também acho que esse viés por ter apenas 30 artigos seria mais para uma revisão sistemática da literatura, mas Uhum. o bom do seu trabalho é que você não perde muito com isso. Por quê? Porque apesar de você ter feito a cientometria, seu resultado é muito qualitativo. Ali você traz autores, discute com eles, então já tem uma certa revisão sistemática ali, tá? Então isso que eu achei interessante. E por fim, que eu acho que todos esses artigos que buscam fazer uma grande revisão, eu tenho visto como prática, né, de pesquisa, propor uma agenda de estudos futuros, tá? Uhum. Eu vi que ficou muito na conclusão bem tímida ali as sugestões futuras. Eu acho que merece um capítulo só para onde vai, tá? Temos tudo isso, e agora para onde vai, né? Então acho que é um Uhum. ponto oportuno aí para você desenvolver. Bom, Tá bom, prof. parabéns. Obrigada. Excelente. Uhum. Excelente, Rodrigo. Eu vou contribuir também, Gabriela, no sentido de colocar assim, um pouco de luz nesse final, amarrando com o que o Rodrigo falou, né? O trabalho já foi elogiado, esse trabalho ele foi selecionado para a sessão Sapiens, eu estava na sessão Sapiens, então a gente já discutiu, a Gabriela recebeu algumas contribuições, e eu vou acrescentar uma, Gabriela, que talvez, em linha com o Rodrigo, seja isso, para você pensar ele para avançar como um paper, né? Uhum. É reduzir dentro do possível, porque a gente está falando que qualquer paper aqui não vai passar de 15 páginas, é reduzir Uhum. dentro do possível essa parte inicial e colocar agendas futuras e aprofundar. Então, abrir cada um daqueles temas que você está sugerindo para, né? Porque tudo que eu fui ouvindo novamente a apresentação e tudo que eu fui pensando e fui anotando aqui, daí quando chegou ao final, você trouxe. Então, como promover esse envelhecimento ativo? Então, entrar lá e dar uma aprofundada, né? E aprofundar realmente um pouquinho ali. E aí você foi trazendo, e alguns, né, eu comentei também lá na Sapiens, que era a questão da etarização, né, os desafios que essas pessoas mais experientes têm e que poderiam trazer, não só, né, e quando vão, né, assim, para um emprego, vai lá só apertar botão, né, uma pessoa mais idosa. Não, mas as pessoas, o que daria para explorar dessas pessoas? Que é a parte, né, da experiência, da vivência. Então, eles poderiam estar em organizações de diferentes tipos, tamanhos, níveis, enfim, com a contribuição para o processo de tomada de decisão, por exemplo. Uhum. Eles não são aproveitados, né? Eu tenho um exemplo, assim, vou falar muito rápido, muito curto, que eu tenho um sogro de 92 anos, completou ontem, anteontem. 92 anos. Ele foi empresário por 45 anos. Com Nossa. 45 anos fecharam, porque Uhum. a gente não foi lá dar continuidade e eles não, né? Então, fechou, mas fechou por isso, não fechou porque, né? Sei lá, qualquer outro motivo. Então, pensa, e ele está ativo, ele está ótimo, não é assim.
E muitas pessoas estão nessa fase, né? A gente nem está falando aqui de pessoas de 60 anos, né? De 70 anos. Eu estou falando de pessoas de 80, de 90 anos. Fernanda Montenegro que completou 95 ativa. Então, de que forma essas pessoas que têm, né, poderiam dar esse retorno? Então, acho que são eixos para serem explorados e que, se você está no início de um mestrado, pensa o que você tem ainda por desenvolver até o doutorado, né? Eu acho que isso aqui é muito. E aí, alguns pontos que você tocou e não aprofundou. Você falou de TICs, né, a inteligência artificial, de que forma também poderia entrar para fazer a relação, né, do desenvolvimento dessas pessoas aí com a tecnologia, né? E fui pensando em coisas que eu fui pensando, o tempo você foi lá e colocou, né? Políticas públicas, casas inteligentes. Então, é realmente assim, é uma gama de É uma pontos para gama. professor. É. Sim. Mas que para a gente ficar nesse paper e não entrar na tua dissertação e nem na tua tese futura, para o paper eu penso que você poderia aprofundar ali como futuras agendas, né? Uma proposta de agenda, e ali precisaria dessa abordagem mais qualitativa e esse aprofundamento para desenvolver em algumas, não vai dar muito, mas aí, em termos, né, quantitativos, 3, 4 páginas e não em uma página, né? Que você traz, pelo menos assim, né? Não dá para ser um resumo. Então, nesse sentido, né, Gabriel? Tá bem, prof. Muito obrigada, pessoal, pelas considerações. Irei revisar ela todas e submeter. Obrigada. Ok. Eu acho que estamos no tempo, né, João? Então, passaríamos para o 821, o trabalho do professor Anderson, Tiago e Marcos, e o João coloca lá, enquanto temos o Coloca. Anderson ali na tempestade. Então, agora teremos a influência do engajamento dos. Esse mesmo. Muito bem. Uhum. Ah, vamos lá. Boa tarde a todos, eu me chamo Anderson e eu vou apresentar o trabalho A Influência do Engajamento dos Colaboradores na Cocriação de Valor e na Implementação de Inovações, uma análise comparativa na hospitalidade e em setores industriais. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Anderson, pelo professor Tiago e pelo professor Marcos Antônio. Aqui é apresentada brevemente a agenda dos tópicos que serão discutidos na apresentação. Primeiro será apresentada a problemática, o problema de pesquisa e o objetivo. Na sequência, o referencial teórico, abordando as duas temáticas principais desse trabalho, que é o engajamento dos colaboradores e a cocriação de valor. Os métodos serão abordados, apresentando os procedimentos metodológicos que viabilizaram a elaboração do trabalho. Na sequência, os principais resultados e, por fim, as considerações finais com as implicações gerenciais e teóricas do trabalho. Ao revisar a literatura de cocriação de valor, sobretudo na base de dados Web of Science, nós não encontramos pesquisas anteriores que investigassem as possíveis diferenças relacionadas ao papel do engajamento dos funcionários, dos colaboradores, na cocriação de valor e na implementação de inovação na hospitalidade e indústrias pertencentes à cadeia de suprimentos. Existem sim muitos estudos que analisam ou no contexto da hospitalidade ou na cadeia de suprimentos, mas nenhum estudo focou em investigar se existem diferenças e quais são essas diferenças, né, em segmentos que têm particularidades muitas vezes contrastantes, né? Então, esse estudo ele busca responder como o engajamento dos colaboradores influencia a cocriação de valor e a implementação da inovação no contexto B2C e no contexto B2B. Aqui no referencial teórico, é importante mencionar que existia antes de 2000 o conceito de coprodução. Estudos, inclusive, já antes do ano de 2000, investigaram quando uma empresa, né, se unia com uma outra empresa, muitas vezes concorrente, para desenvolver um produto em parceria. Mas o conceito que nós utilizamos de cocriação de valor parte da ótica da lógica de serviço dominante, que diz respeito, na realidade, que está ancorada na ideia do cliente, do fornecedor, das diferentes partes interessadas, dos stakeholders de uma empresa, contribuírem significativamente, de forma significativa, para a melhoria dos produtos, processos e serviços de uma empresa, aumentando o valor gerado para essas
partes interessadas, para esses stakeholders e, consequentemente, para a empresa. Os métodos aqui da pesquisa é uma abordagem qualitativa, a natureza da pesquisa é exploratória descritiva, a estratégia, utilizamos aqui estudos de casos múltiplos, no instrumento de coleta de dados foram entrevistas semi-estruturadas, técnica de análise de dados, análise de conteúdo. É importante mencionar que o instrumento de coleta de dados foi elaborado com base no referencial teórico, as perguntas derivaram de uma escala que foi aplicada no contexto brasileiro, e foram adaptadas para perguntas abertas no roteiro de entrevista semi-estruturada. A técnica de análise de dados foi análise de conteúdo. A amostra foram 8 entrevistados. Esses entrevistados são alguns, vou passar mais à frente a caracterização da amostra, mas da hospitalidade e de empresas pertencentes à cadeia de suprimentos. Aqui tem a caracterização dos respondentes. O caso B e A, o caso A e B, são 2 empresas, 2 hotéis, né? 2 empreendimentos hoteleiros, e foram entrevistados 4 respondentes nesses 2 empreendimentos hoteleiros. No empreendimento denominado B, foi entrevistado o gerente geral e o garçom. No empreendimento A, o gerente geral e o gerente de serviços. Na realidade, são 3 hotéis. Também tem o Hotel C, que basicamente é um hotel que está no litoral norte de São Paulo, e ele tem um modelo de gestão totalmente diferente desses 2 hotéis, dos outros 2 casos. Sendo um hotel que nós chamamos de economia compartilhada, então ele tem uma outra dinâmica. Esses são hotéis tradicionais aqui de São Paulo, que já atuam há bastante tempo no modelo tradicional de pool, que basicamente são investidores que colocam os seus apartamentos para que sejam administrados por uma administradora, uma marca hoteleira. E foram também entrevistados aqui 3 respondentes de empresas industriais pertencentes à cadeia de suprimentos. 2 da indústria A e 2 da indústria B. Aqui estão os resultados. Nos resultados fica evidente que nos entrevistados aqui no G7, no G8 especificamente, algumas categorias, cocriação de valor e inovação, por exemplo, o respondente 8, que pertence à indústria, é um respondente de uma empresa que atua numa cadeia de suprimentos. Ele não entende que a cocriação de valor afeta positivamente a inovação, que a confiança também não tem um efeito na cocriação de valor, e basicamente nós chegamos aqui às conclusões com base nos dados, nas entrevistas que foram transcritas e interpretadas por meio do software Atlas TI, com base numa análise de conteúdo, que tanto no B2C como no B2B, a cocriação de valor tem sim um efeito positivo na implementação de inovações. E o engajamento do colaborador potencializa a cocriação de valor. Isso fica visível quando nós analisamos os respondentes aqui G1, G2, G3, G4 e G4, que são sujeitos, são respondentes que atuam no segmento da hotelaria. No G5 é do caso C, um empreendimento hoteleiro que tem um outro modelo de gestão, então ele também ficou reticente nas respostas sobre algumas categorias e do engajamento dos colaboradores, cocriação de valor e o papel na implementação de inovações, mas no geral percebe-se que nos empreendimentos hoteleiros, onde o colaborador tem um vínculo mais intenso com os hóspedes, né? Muitos colaboradores de frente, como recepcionistas, garçons, atendentes, manobristas, interagem com o hóspede durante toda a sua hospedagem. E isso fica evidente que gera mais efeitos na implementação de inovações e na cocriação de valor do cliente, né? Do que nas indústrias aí pertencentes à cadeia de suprimentos. Por fim, os objetivos dessa investigação foi alcançado. Ficou claro, ficou evidente que maior intensidade da cocriação de valor no contexto da hospitalidade se caracteriza por particularidades específicas, sendo uma das principais particularidades a interação constante antes, durante e depois da hospedagem entre colaboradores e os hóspedes.
Aqui estão as principais referências. Agradeço a todos. Uma boa tarde. Ótimo, Anderson. Bom, não sei se você quer complementar ou a gente passa para as considerações. Eu não sei se o Anderson, você está nos ouvindo? Sim, sim. A bateria do fone acabou aqui, mas eu estou no almoço. Ok. Estou numa saga aqui, professor. Desculpa mesmo, tá aqui. Hoje em São Paulo está caindo uma tempestade desde ontem. Eu saí bem mais cedo de casa, mas eu cruzo aqui perto do aeroporto de Congonhas. Eu dou aula na Zona Sul e estou até com receio de chegar atrasado aqui. O Waze aqui só aumenta o tempo do trajeto. Nossa, imagina. Nós estamos aqui felizes agora com com o seu depoimento, porque nós estamos no online e não temos que ir para Congonhas pegar o voo para voltar para Florianópolis, né? E nem o João lá para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O Muitos Rodrigo. voos foram cancelados aqui, inclusive, tá? Se o congresso fosse presencial, com certeza haveria algum tipo de impacto. É. Então, gente, comentários? Nenhum? João, alguma consideração? A única consideração que eu teria, ô Anderson, primeiro, parabéns pelo trabalho também, é bem interessante. Eu acho esse ponto do. Você fala, dois pontos, na verdade, que eu queria tocar. E a sua amostra foi de oito entrevistados, né? O primeiro ponto que eu perguntaria a gente nunca sabe quando a gente tem a quantidade ideal qual que é a nossa amostra ideal, mas eu pergunto se seria possível, de repente, coletar mais entrevistas para Uhum. dar mais robustez ao trabalho, pelo menos, Claro, claro. pelo menos na parte empírica, né? E o segundo ponto que na apresentação me chamou a atenção é que dos oito entrevistados, teve um específico que era da economia compartilhada, né? Ah, Uhum. que era um hotel da economia compartilhada. Eu, particularmente, acho tudo que envolve a economia compartilhada, sharing economy, chame do jeito que quiser, muito legal, porque os princípios e os fundamentos dela são muito diferentes dos princípios de um hotel tradicional, por exemplo. Airbnb Uhum. e um Ibis da vida são completos, apesar de tecnicamente eles oferecerem o mesmo serviço para a gente, que é um teto para a gente passar uma noite ou 2 noites, a dinâmica desse processo é completamente diferente. Os princípios, até contratuais, são completamente diferentes. Eu, minha pergunta é se teria mais espaço para dentro do trabalho vocês fazerem uma análise de criação e cocriação de valor baseado em o mesmo serviço, só que através de modelos de business models diferentes. Uhum. Você acha que é possível fazer isso? Primeiro, João, a questão das entrevistas, a gente tem uma coisa chamada saturação teórica, né? A gente sabe que é difícil a gente chegar nesse ponto, né? Mas nesse caso específico, esse trabalho ele está em andamento, a gente entende que ele não está pronto. Ah, É um sim, recorte maior, porque a gente tem alguns problemas estruturais, tá? É difícil a gente criticar o próprio trabalho, mas foi o que foi possível dentro do período de tempo que nós fizemos, né? certo. Veja, a gente tem aí um estudo de caso, né? Sugere-se múltiplas fontes de evidências. Nós conseguimos apenas as entrevistas. Então, eu Uhum. sou, eu sou de certa forma, fui gerente muito tempo de hotelaria, né? E o Thiago, que é o professor Thiago, ele mora no litoral norte e Certo, também a tese dele foi sobre turismo. Então, ele tem algum interesse de pesquisa nessa área e há sim um interesse nosso em continuar essa pesquisa trazendo novos empreendimentos, né? O empreendimento A, o empreendimento de alto padrão, né, aqui da Jardim, né, uma região nobre de São Paulo. O B é um hotel mais econômico, mas também com aquele modelo tradicional de pool, né, com hoteleiro, onde o investidor, de certa forma, disponibiliza para uma marca hoteleira para administrar e recebe os dividendos aí da operação hoteleira. Esse modelo sim é interessante, porque é um modelo de negócio totalmente diferente, né? A gente sabe que o Airbnb foi disruptivo, né? Mas é uma uhum, coisa que, assim, é claro que fica evidente que havia algumas diferenças, né? Mas a ideia era tentar trazer também essas diferenças. Ah, Agora, com relação à sua segunda questão, eu acho que só esse tipo de análise, né, de como esses empreendimentos, esse modelo novo de negócio, tem também aqui o outro modelo de fracionamento que eles estão utilizando bastante para fazer isso. captação de recursos, né?
que é das formas que esse empreendimento do Litoral Norte, aqui de São Paulo, de certa forma, foi montado, tá? E a gente tem um espaço muito grande para pesquisar esse tipo de empreendimento e vem crescendo bastante aqui, né? Mudou, na realidade, o paradigma, o ambiente competitivo de São Paulo. Eu acho que traz Porque, assim, a indústria hoteleira, né, ela tem uma certa dinâmica e tem essa intensidade mais frequente do relacionamento do hóspede, né, com os colaboradores. E, sobretudo, vamos pensar da seguinte forma. Foi surpreendente ali alguns resultados do Respondente 5, tá? Que ele não entendia que categorias como confiança afetavam positivamente a configuração de valor, e sendo que é desse modelo aí de economia, é um modelo diferente, não é um modelo tão tradicional de empreendimentos hoteleiros, né? Mas, no geral, esse trabalho está bem aberto ainda, tá? A gente tem muita coisa para desenvolver com relação a ele, tentar trazer documentos secundários, fazer uma triangulação, fazer um trabalho mais, vamos colocar assim, mais robusto para melhorar até, de certa forma, futuramente a nossa tentativa para a publicação dele, né? Claro. Beleza, obrigado, Anderson. Obrigado, João. Obrigado pelos comentários. Ok. Prof, Anderson, eu posso comentar antes de ti uma coisinha? sim, temos tempo. Tem tempo? Não muito. Então, Anderson, não muito. Não, vou ser breve, vou ser breve. Primeiro, parabenizar, né, Anderson, pela constância do teu trabalho, e eu queria fazer uma consideração mais geral, assim, na parte do teu método ali, quando tu apresentou ele, principalmente na parte tanto do método quanto da análise ali com a questão da análise de conteúdo da Bardan, né? E, assim, eu vejo a análise de conteúdo muito mais próxima, assim, de uma pesquisa, não uma pesquisa quantitativa, mas eu vejo ela muito mais focada na questão quanti do que quali. E, assim, já que tu disse que o trabalho está aberto ainda, né, não está numa versão final ainda, talvez analisar os dados com uma técnica mais qualitativa do que análise de conteúdo. Eu já usei análise de conteúdo muitas vezes, hoje em dia parei de usar, mas já usei bastante. Mas eu acho que se tu conseguisse modificar o método de análise e trazer mais relatos de entrevista, trazer uma descrição com mais profundidade dos teus dados, vai trazer uma contribuição mais legal do teu trabalho do que da forma ali como foi apresentado. Aqui apresenta, não apresenta, que foi bem o conteúdo da Bardan. Mas eu acho que se tu trouxesse relatos, trechos dos entrevistados, depois questões documentais e de observação, vai enriquecer muito mais o teu trabalho. E para esse enriquecimento, eu vejo que uma outra análise, uma outra técnica vai te abrir mais caminhos do que a análise de conteúdo. Eu acho ela um pouquinho restritiva. Não, joia, a gente tem alguns trechos, tá? Realmente tem razão. A gente traz aí algo meio dicotômico, tem, não tem, falou, não falou, mas no trabalho a gente tentou trazer alguns recortes das entrevistas, mas eu concordo, eu acho que a gente muitas vezes, né, vai um pouco na zona de conforto com aquilo que a gente já fez, né? Eu já fiz uma análise de conteúdos na minha dissertação também faz bastante tempo. E assim, agora eu estou tentando fazer alguns trabalhos quantitativos, né? Então, até por uma questão aí de vamos colocar assim, de orientação mesmo do orientador, né? Tem uma mudada nesse sentido. Mas você tem razão, acho que trazer mais a riqueza da pesquisa qualitativa é isso, né? Você trazer a percepção dos respondentes e deixar isso evidente no trabalho. É isso, Anderson. Eu vou nessa mesma linha, já foi, né, dizer mais do mesmo, mas seria isso, né? Me parece assim, e você coloca lá que foi uma abordagem exploratória, descritiva. Me parece que o trabalho está muito mais com esses aspectos, a forma como você traz a amostra, a forma como os dados foram explicitados, explícitos, apresentados, né? Então, é uma abordagem mais positivista e menos alinhada a uma abordagem qualitativa que traga a profundidade das entrevistas e tal. Então, como você falou que está em aberto, eu acho que é bem possível você realinhar. O Felipe dá a ideia de passar, talvez, a forma como vai analisar esses dados, trazer uma forma mais qualitativa, com um aprofundamento mais qualitativo,
ou o contrário, manter uma abordagem, né, de análise de conteúdo, mas explicitar essa perspectiva mais positivista, mais categorizada e mais da forma como está. Ele, nesse ponto, ele realmente está assim que eu não sei muito bem, né? Você usa lá estratégia de pesquisa, enfim, né? Os termos que estão direcionando muito mais para uma visão de um trabalho quantitativo do que o qualitativo, né? E o qualitativo ele requer uma profundidade bem mais robusta, como vocês já disseram, né? E você está trazendo lá o efeito positivo, potencializa a criação de... Então, são todos termos que a gente conhece que vêm, né, da estatística descritiva minimamente. Então, eu acho que por aí, ou fortalece e traz essa robustez, buscando outras formas de triangulação, ou ao contrário, né? Ao contrário, migra, acrescenta talvez, né, rodar algum questionário, alguma questão, e fazer um quantitativo ali, né, à medida. Eu não pude olhar mais, eu tentei abrir o trabalho, eu não consegui, então, né, nesse ponto, só eu consegui ver pela apresentação Aqui que eu... também não consegui. Então eu tive um problema que eles não tinham incluído o meu trabalho na apresentação. Eu entrei em contato com o Semeados, né? E no processamento das inscrições, somente depois que eles fizeram a inclusão, né? Pode ser que tenha acontecido algum problema aí na disponibilização do arquivo. Mas se vocês preferirem aí depois, né, eu posso mandar. Não vejo nenhuma. Até para, de certa forma, ajudar aí com as contribuições, né? Foram ótimas aí na nossa discussão, né? Mas isso ajuda bastante aí na melhoria do trabalho, né? Com certeza. Obrigada, Anderson. Obrigado, Bom, professor. por fim, então, o nosso trabalho, né? A gente está aqui, Felipe, a Anelisa, eu e a Cássia, que não está aqui no momento. Vamos lá apresentar um trabalho que é também um trabalho aí que está em andamento, ele é só um ensaio teórico, e a gente vai colocar ali para rodar e comentar na sequência. Open Strategizing and Strategic Tools in the Face of Digital Transformation, a Theoretical Essay. É um artigo desenvolvido por Rosária Lavarda, Felipe Leite, Cássia Reis e Anelisa Duarte. Embora a literatura tenha abordado a interação entre as práticas de abertura e fechamento da estratégia e reconhecido os papéis dos grandes desafios, ainda faltam estudos que explorem como integrar efetivamente essas práticas com ferramentas estratégicas e digitais para o gerenciamento de riscos organizacionais. Deste modo, a lacuna reside na busca de uma compreensão maior de como ocorre a Open Strategizing em ambientes de transformação digital, especialmente em relação ao uso de ferramentas estratégicas e digitais. O nosso trabalho tem como objetivo responder à questão de pesquisa, que é como ocorre a Open Strategizing com ferramentas estratégicas frente à transformação digital. As pesquisas e práticas gerenciais em estratégia vêm sofrendo modificações com o tempo, migrando de uma visão tradicional, centralizada e deliberativa, que foca somente no nível macro, agora para uma visão que considera o nível micro-organizacional, considerando as atividades envolvidas no dia a dia, mais atores, favorecendo assim a abertura da estratégia. É com o intuito de entender essa relação entre os atores e a estratégia, os processos e práticas que ocorrem no dia a dia das organizações, que na década de 1990 emerge a perspectiva da estratégia como prática, a SAP. Ela tem como foco estudar a inter-relação das práticas, da praxis e dos praticantes. A prática são as atividades nas quais a estratégia será realizada. A praxis é como essas estratégias vão ser realizadas. É aqui que ocorrem as reuniões, as conversas de corredores, é o cotidiano da organização. E os praticantes são os atores que executarão essas ações e atividades. O intuito aqui é estudar o que está acontecendo na estratégia na prática do dia a dia, sendo conhecido também como strategizing ou a estratégia acontecendo na prática. Por sua vez, a Open Strategizing teve origem nos estudos que envolvem a Open Innovation. Ela tem duas dimensões:
a inclusão dos participantes, que no caso é o quanto de pessoas além da alta direção está envolvido na formação da estratégia e sua cocriação, e também a outra dimensão é a transparência da informação, que é o quanto essa informação da estratégia é visível para os demais participantes. E daí a gente tem um movimento de abertura da estratégia que vai oscilar entre o grau de inclusão e o grau de transparência, não se tratando apenas de abrir ou fechar a estratégia, mas um contínuo entre ambos. A prática estratégica possui ferramentas que auxiliam nesse processo, e elas são consideradas desde técnicas, ferramentas, modelos, métodos, abordagens, metodologias, e as mais conhecidas que a gente tem é a matriz SWOT, as 5 forças de Porter e o clássico planejamento estratégico. Em decorrência da transformação digital e da pressão social, as empresas têm expandido essas ferramentas para ferramentas estratégicas e digitais. Algumas bem conhecidas são os PowerPoints, o Google Docs, o Trello e o Canva. Isso possibilita a cocriação e a transparência da informação, ampliando assim as práticas da Open Strategizing. Grand challenges ou grandes desafios são transformações ambientais que podem ser sociais, ecológicas ou tecnológicas que impactam a humanidade, sendo necessário tomar medidas para diminuir risco e atender às expectativas dos interessados. Dentre elas temos a transformação digital. Potencializadas pela pandemia do Covid-19, elas agregam positivamente na agilização de processos de tomada de decisão e cocriação de valor, mas também enfrentam barreiras na desinformação e também na resistência dos atores, pois ela pode não somente ser usada como suporte a eles, mas também substituí-los em algumas atividades a partir da inteligência artificial, pois suas potencialidades como a adaptação dinâmica, processamento de dados complexos, análise preliminar rápida e eficiente de um contexto específico auxiliam na tomada de decisão estratégica. Porém, suas fragilidades como a falta de sensibilidade e intuição humana, compreensão limitada do ambiente e possíveis erros que podem haver nos seus dados e configurações, mostram assim a importância da colaboração da IA para a fomentação e implementação da capacidade humana. A partir desses conceitos, foi possível discutir acerca da evolução dos estudos e práticas estratégicos, destacando a transição de uma abordagem centralizada para uma perspectiva inclusiva e transparente, favorecendo a prática da Open Strategizing. No entanto, essas mudanças levantaram dilemas sobre o equilíbrio entre a abertura e o fechamento da estratégia. Além disso, a necessidade de adaptação nas práticas e ferramentas estratégicas causadas pelos Grand Challenges, como a transformação digital, acabam apoiando a Open Strategizing, promovendo uma análise dinâmica de prática das estratégias. Além disso, discutimos sobre a digitalização e o papel da inteligência artificial, destacando suas vantagens e fragilidades, tais como a falta de sensibilidade humana. A partir dessa reflexão, desenvolvemos a proposição de pesquisa, onde a Open Strategizing ocorre a partir da combinação do conhecimento humano enriquecido pela contribuição de diversos atores, a transparência contínua na comunicação e informação, integrado a novas ferramentas estratégicas no contexto de transformação digital impulsionado pela inteligência artificial. A partir disso, entendemos então que nossos objetivos que nos propusemos foram alcançados, que os nossos principais resultados encontrados foi a trajetória da estratégia, desde algo mais centralizado até a Open Strategizing. Vimos então a importância de ter vários atores influenciando na estratégia, como a transformação digital tem operado para favorecer essa abertura da estratégia, como a inteligência artificial alinhada com a inteligência humana tem potencialidades para melhorar na estratégia da empresa. Com contribuições teóricas, apresentamos o avanço da discussão, bem como a evolução dos termos abordados. Propomos também a continuação da agenda de pesquisa. Como contribuição prática, apresentamos uma nova visão para os gestores das organizações, referentes às ferramentas estratégicas e digitais no contexto da transformação digital, além da importância da abertura da estratégia. Na imitação do texto, apresentamos o enfoque teórico adotado, desprovido de validação empírica, e a seleção do texto decorrente da visão dos autores.
Futuras pesquisas, além do aprofundamento dos temas já abordados, temos a possibilidade de explorar as potencialidades e fragilidades da IA na formação da estratégia, além do aprofundamento dos estudos de paradoxos entre o planejamento e a agilidade das ferramentas e os elementos humanos e não humanos decorrentes dessa evolução e transformação digital no ambiente organizacional. Muito bem. Bom, gostaria de dizer que essa voz suave e doce não é minha, é da Ana. E que a gente está aqui para ouvir, né, algumas considerações, o que for possível, a Ana, Felipe e eu. Dizer que esse trabalho é um trabalho que a Ana participa aqui como minha bolsista no PIBIC. É um trabalho que está um primeiro ensaio teórico dentro do projeto Universal que a gente está desenvolvendo. Então, obviamente, ele é muito inicial, mas ele traz, eu não sei como é que a Ana conseguiu falar isso tudo em 8 minutos, porque ele traz, aliás, deixa eu anotar aqui o horário, ele traz, também dizer que ele participou da sessão Sapiens, ele foi selecionado para Sapiens, a gente já recebeu algumas contribuições valiosas, e a gente já entende que também tem muita coisa aqui, né? Então, abertas as contribuições. Eu acho interessante porque conforme eu fui lendo ele, me dá a impressão que dá para seguir pelo menos uns 3 ou 4 caminhos diferentes, assim. Ele é o início de 3 ou 4 caminhos diferentes. 3 ou 4 teses em 3 ou 4 andamento. teses e argumentos relativamente bem consolidados, assim, essa ideia de open strategizing, open innovation. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu vejo isso é aquela coisa que a gente estuda nas aulas iniciais de administração, né? Quando a gente vai ver os modelos da Ford, da Rockefeller, daquelas empresas. Aquele modelo de empresa enorme fechada hoje em dia não existe mais. As empresas, elas são fragmentadas, elas são diversificadas, e o primeiro ponto que eu acho interessante que dá para seguir nessa lógica aqui é a questão da aonde são as fronteiras da firma, as fronteiras das organizações hoje em dia. Elas são muito mais. Hoje em dia a gente tem, sei lá, no espaço onde antigamente a gente tinha uma organização só, hoje em dia a gente tem 3, 4. Se a gente pega os princípios lá de integração vertical, outsourcing, né? Uma empresa que tem contratos, faz alianças com trocentas outras empresas, então até onde vai o controle? A gente está tendo, aqui nos Estados Unidos está tendo o problema da Boeing agora, não sei se vocês estão acompanhando por causa dos problemas que as aeronaves tiveram, o 737 MAX, né? Só que a Boeing não produz as fuselagens, é uma outra empresa que produz e a Boeing compra esse material. Ela basicamente monta as peças. A responsabilidade é da Boeing ou a responsabilidade é dessa empresa que está produzindo? Enfim, tem toda uma discussão legal a respeito disso, o que leva ao segundo ponto na minha cabeça, que é a questão de propriedade, a questão de ownership, né? Quem possui o quê? E dependendo de quem possui o quê, as suas responsabilidades legais, as atribuições legais, elas são diferentes. Com isso, a forma de você desenhar a estratégia, ela é diferente. O modelo das 5 forças do Porter para uma empresa que é proprietária, para uma empresa que presta serviços, é completamente diferente. Então, seguindo essa lógica, dependendo de qual abordagem você usa, de repente, alguns modelos de estratégia, como a gente tem consolidados, não sejam suficientes. O terceiro ponto que me vem na cabeça é a questão da governança, que está muito ligado aos dois primeiros, né? A governança, no paper tem bastante a questão de tecnologia, a questão de inteligência artificial, e eu volto para a questão da sharing economy, a questão do Uber, por exemplo. A gente tem a questão institucional. A questão institucional é o Congresso, Brasília, regulando aplicativos. Tá, mas dentro do aplicativo mesmo, a gente tem um mecanismo de governança que não é estatal, é um mecanismo de governança que é privado, de certa forma. Como que esses mecanismos de governança, a ideia de plataforma, né, tecnologia, como que esses mecanismos de governança, que não são estatais, são mecanismos privados, como eles diferem dos mecanismos estatais e como que a estratégia é influenciada por esses mecanismos privados de governança. Então, eu acho que esses são os 3 pontos que me vieram na cabeça, assim, de bate-pronto, e que eu acho que o que se tem aqui já é uma introdução, na minha cabeça, já é uma introdução para qualquer um desses caminhos seguir na frente. Eu achei muito, muito interessante
o framing, né? A ideia, o pilar principal para começar essa agenda de pesquisa. Uhum. É, João, eu anotei, né, essas possibilidades de agendas, de segmentos a partir do que a gente está desenvolvendo ali. Dizer que o tema, né, Open Strategy vai aparecer aí como possibilidade para o Enampad ano que vem, então um pouco do que conversa talvez aqui com as pesquisas do Anderson, que ele pode também, né, aprimorar esse tema e mandar, aprimorar o texto dele e mandar depois para Open Strategy o ano que vem, no sentido de que a gente, quando olha, né, para a literatura de Open, a gente está vendo justamente essa questão do compartilhamento. E eu gostei do que você colocou ali, a gente vê na literatura de Open que tem os dilemas de abertura, e dentre os dilemas não aparece esse dilema das fronteiras, desses limites externos. E as organizações, se você pega justamente, né, o exemplo da Uber, por exemplo, da Uber não, e também, mas da Airbnb, você tem uma governança interna e uma governança que, né, e determinados pontos que não seguem a normatização estatal. Então, tem alguns pontos bem interessantes para serem, a partir do que a gente está falando, né, de literatura de Open, serem sinalizados aí. Eu achei bem interessante nesse sentido. E ownership também, você colocou ali, a fronteira do controle, enfim, eu acho que tem, né, várias possibilidades aí. Muito legal, muito obrigada. É uma questão de direito de propriedade do jeito, da forma mais tradicional de direito de propriedade mesmo, né? Assim, Uhum. se der algum problema, de quem que é a responsabilidade, de quem são os direitos residuais para bem ou para mal, dependendo de como for o seu arranjo de governança, a resposta varia bastante, né? Por Uhum. exemplo, não sei, se acontece, você está andando de Uber e acontece alguma coisa com você, a responsabilidade é da Uber, a responsabilidade não é de ninguém. Uhum. Se tem uma batida de carro, por exemplo, se é no nosso carro, é nossa responsabilidade. Uhum. Se eu estou num carro com o motorista do Uber e o Uber bate e eu me machuco, eu não, sinceramente, eu não sei se a Uber tem algum tipo de seguro que está embutido no preço que eu pago da corrida. E essa Uhum. é uma das consequências, né, dos subprodutos da economia compartilhada, né? No próprio caso da Airbnb, se acontece alguma coisa que não está prevista em contrato, né, partindo do pressuposto de que os contratos sempre são incompletos, como a gente sabe que eles são, e aí, quem que vai pagar a conta? Para quem que vai essa responsabilidade? E isso daí, Uhum. quando a gente pensa em qualquer coisa que é open, strategy, innovation, a gente tem que pensar, na minha percepção, a gente sempre parte do pressuposto de que os contratos são incompletos e que vai haver algum tipo de assimetria de informação. E a gente tem que estar precavido, a empresa tem que, a organização, né, ela precisa ter uma estratégia, gerenciar uma estratégia que se precavenha, não sei se existe essa palavra, que se precavenha contra eventuais assimetrias de informação, dados os contratos incompletos. Uhum. Rodrigo, tell me something. Então, parabéns, pessoal, aí pela pesquisa. Muito bom estar com vocês de novo, né? E esse tema que eu gosto bastante também. Na verdade, os meus comentários vão mais no sentido de minor reviews, assim, coisas bem pequenas. Eu acho que quando a gente fala do ensaio teórico, o ensaio teórico ele não se compromete com um método. Uhum. Então, no meu ponto de vista, não é necessária aquela sessão de método no ensaio de vocês. We O know. ensaio teórico é algo mais livre, é algo mais que vocês, claro, com todo o rigor científico, as citações e tudo mais, mas eu não vejo a necessidade do método. E vendo ali, até se tivesse um método, vamos dizer que vocês fizessem uma revisão de literatura, algo nesse sentido, ainda compromete porque está muito, falta autores metodológicos ali e tudo mais, mais etapas de explicar como é que foi feito. Então, assim, Uhum. considere que essa parte metodológica foi um levantamento bibliográfico que vocês fizeram anterior ao ensaio, mas que o ensaio em si fique, vocês são livres para responder a pergunta de pesquisa sem uma necessidade desse apego a uma metodologia. Tem um texto bem interessante do Francis Meneghetti, que é o que é o ensaio teórico. Não sei se vocês já viram ele, mas é muito interessante que ele mostra, né, Aham. como é que a gente pode articular
esse ensaio sem a necessidade de se prender aos métodos tradicionais da pesquisa científica, né? Uhum. Então, esse é um ponto que eu observei. E outro ponto que É. eu acho que a discussão ali da agenda, eu acho que está muito bacana, mas dá para, eu acho que, dividir em subtópicos, né? Porque ela está bem extensa mesmo. Então, talvez Uhum. agregar ali os temas em comum e dividir em subcapítulos, né? De Uhum. contribuição, né? Uhum. Mas é isso, acho que está super aí alinhado, Excelente. super. Uhum. Essa contribuição foi apontada na Sapiens também, Rodrigo, e o que acontece é que a gente fez uma submissão de um ensaio teórico e os revisores pediram que tinha que ter um capítulo, que tinha que ter ali uma sessão para método, explicar como foi. Tá? E o que que acontece? A gente já está, você já nos conhece, a gente já está há 15 anos discutindo, né, e trazendo, estudando, tanto o SAP quanto desde 2017 Open. Então, obviamente, e por ser algo que a gente trabalha na disciplina aqui de tópicos avançados em estratégia, então tudo que sai a gente vai lá e traz, né? Agora o Eduardo Vilar está compartilhando a disciplina comigo aqui, então ela está mais Legal. fortalecida ainda. E então, assim, a gente quer fazer um ensaio teórico a partir dos textos que a gente já conhece, né? Então, realmente, eu não preciso fazer uma análise sistemática, não preciso buscar antes, ainda que a gente busque, tem ali a gente segue ali aqueles passos para ver se saiu algo que a gente não pegou ainda. Porque Uhum. como a gente está aqui, então tudo que a gente está trabalhando, tanto né, no mestrado, no doutorado, nos projetos, é o mesmo tema, os temas estão muito alinhados, então é difícil sair alguma coisa que passe pela nossa peneira, mas sai, né? Então, Uhum. por isso a gente faz, né? E aí a gente coloca ali. Então, o que a gente pensou foi levar para transformar ali para um bom parágrafo na introdução e deixar bem claro que é um ensaio teórico e a Isso. justificativa que não precisa de, né? A gente já fez isso, já foi aceito em algum, né? Mas as últimas, Uhum. né, dois últimos, pelo menos, aí a gente teve que criar e dizer que fez determinados passos, porque o que a gente quer realmente, né, é a discussão, é fazer essa discussão entre a gente e dizer, ó, tá apontando para isso, tá apontando para aquilo. Uhum. E a gente vem fazendo isso, a gente vem amadurecendo, né, no sentido de apontar e trazer outros temas, como a gente estava discutindo ontem também, que assim, é uma literatura regional, entre aspas, o que a gente está fazendo, é do Sul Global, então tem temas Uhum. e tópicos e textos que é o grupo que a gente conhece, né, de Zurich, Oxford, enfim, que tá produzindo, mas a gente está com pesquisas, está com etnografias, com trabalhos saindo das dissertações e teses que são daqui, são estudos de casos Sim. nossos, tem muita coisa que está surgindo, que está aparecendo agora na tese do Felipe, por exemplo, que tem contribuição regional, né? Então, de que forma a gente leva isso? Então, uma É. forma é a publicação internacional, mas a gente tem que contar cases from Brazil, e aí, É, tá, tem até, entendeu? eu acho que um artigo da Violeta Splitter que ela Aham, publicou sobre Open Organizing, né? Eu, aham, é uhum, aquele do Open Organizing. E tem é, uma parte lá de sugestão como estudos futuros, a questão do decolonial, do sul exato, global, sair da perspectiva europeia apenas e norte-americana, né? Então isso, e a tem gente lacuna, seguiu. Hum, tem lacuna para isso, tem bastante lacuna para Tem, isso. tem. E aí a gente seguiu e a gente foi convidado para fazer, né, um capítulo vai ter uma Encyclopedia of Strategies Practice que sai o ano Que que vem, legal. e aí vai ter um capítulo que a gente está falando desse sul global e está falando das nossas pesquisas e tal, Ah, então a que gente bacana. conseguiu furar a bolha e vai Oh, sair lá, muito né? Ano bom. que vem deve estar saindo, com Legal. todos eles, né? Com todo esse pessoal lá, Whittington, enfim, todo mundo, né? Uhum. E a gente furou. E tem outro painel, a gente precisa te contar, né? Que vai ter agora em novembro 30, dia 13 de dezembro, que vai ser na EAFIT na Colômbia, a gente está divulgando, e é com todos eles também, mas eu, Eduardo Vilar e o Marcelo Bispo. Então, a gente está levando, Que né, as legal. pesquisas de processo e prática. Então, Que isso, a gente legal, que legal. convida você para, né? Se você quiser compartilhar, né? Não sei se você mudou lá de rumo, mas se não, é isso, né? Depois eu te Voltar. conto umas novidades aí. Ah, então tá. Entra no Zap e me conta ali, que eu tô morrendo de curiosidade já. E dependendo, já te trago aqui para a banca do Felipe de novo.
Tá bom, gente? Foi assim um prazer. Eu acho que a gente tem aí um minuto final, né? Então, João, agradecer demais assim o seu apoio, agradecer as meninas, agradecer os meninos, né? E eu penso que os temas assim não estavam alinhados todos dentro do mesmo assunto diretamente, mas a gente está dentro de estratégia, está falando, né? Eu já fico, cada um de vocês, eu já fico pensando em trazer de que forma a gente traz isso para estratégia como prática, estratégia como processo, estratégia como, né, compartilhando aí, eu acho que eles têm um alinhamento sim, e o alinhamento está aí, né? Os atores organizacionais que estão fazendo e essa relação com a tecnologia e compartilhamento. Eu acho que no final das contas é o que a gente aponta ali também como futura pesquisa, a gente está desenvolvendo muito isso, né? A tecnologia influenciando as nossas atividades de alguma maneira, né? Os artefatos, a rotina, o fazer, o agir. Então, eu acho que essa é a nossa provocação, né? E isso. Então, Anderson, colocar de novo lá, né? Cadê meu chat aqui? Não esqueçam, né? Acho que não sei se já tinha. Ah, eu queria convidar vocês para fazer um sorriso e a gente tirar uma foto, pode ser? Pode ser. Ah, o Anderson não vai poder entrar lá, né, Anderson? Mas fica ali o. Opa! Olha lá, vamos lá. Alguém conta 1, 2, 3 e dá um print aí, então. Ok. O que foi? Então pronto, alguém compartilha lá depois. Gente, um bom fim de semana, bom final de evento. Foi mais uma vez, né? Um prazer aí. Espero que a gente se veja no próximo presencialmente, né? Sucesso, Gabriela, com a sua dissertação e tese. Obrigada, Obrigada. Pro. Obrigada, Bom pessoal. final de semana. Tchau. Bom fim de Valeu, semana. Tchau, tchau, pessoal. pessoal. Até mais. Tchau, Até. tchau. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Obrigada.